Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Então, tá bom. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença de todos. Vamos deixar só um minutinho para o pessoal entrando, daqui uns 2 minutinhos a gente já começa a nossa apresentação, ok? A gente colocou aqui algumas regrinhas para a gente conseguir ter um bom evento, então a gente pede para todo mundo deixar o microfone fechado, se possível deixar a câmera aberta, e a gente vai fazer toda a nossa interação pelo chat. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentários durante a nossa apresentação, podem colocar no chat que a gente vai estar respondendo para vocês, ok? Mais 2 minutinhos a gente começa. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer aí a presença de todos nesse nosso primeiro bate-papo sobre a inteligência artificial na educação. Queria agradecer a presença de todos. E para nós começarmos, né, eu quero me apresentar, eu sou Renata Sanches, sou responsável pelos serviços educacionais da Editora do Brasil. Essa webinar, ela faz parte aí do nosso ciclo de formações que a gente traz para os adotantes da Editora do Brasil, sempre trazendo temas atuais para serem discutidos e uma reflexão de como é que a gente aproxima a teoria e a prática das nossas escolas, ok? Então, para nós começarmos, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Marcelo Pimenta. O professor Marcelo Pimenta, ele é professor da SPM e da USP de São Paulo. Hoje ele vai estar falando com a gente um pouco sobre o aprimoramento do ensino e as novas habilidades com o uso da inteligência artificial. Então, como é que a gente avança aí para realmente usar essas habilidades para tirar o melhor proveito da inteligência artificial a favor da aprendizagem dos alunos. E também o uso cotidiano da IA e a criação de prompts inteligentes, né? Então, toda a interação que nós fazemos hoje com a IA, ela parte de um prompt. Então, a ideia é que o Marcelo hoje nos ajude aí a entender a relevância desses prompts e como é que a gente organiza de forma que tenha uma qualidade para que essa interação consiga responder exatamente aquilo que a gente precisa dentro das nossas salas de aulas, ok?
Então, Marcelo, te passo aí a palavra. Muito obrigado aí, Renata, né? Obrigado à Editora do Brasil, a todos que estão nessa noite aqui dedicando um tempo para refletir sobre esse tema tão importante. E agradeço demais o convite de poder trocar um pouco sobre essa experiência tão rica e tão, ao mesmo tempo, desafiadora que eu acredito que é trabalhar a IA na educação. Logo de início, o que eu gostaria de solicitar e sugerir, né, é que aqueles que pudessem abrir as suas câmeras para que eu possa vê-los, né, porque é muito importante o não verbal, a ideia da... Isso tem a ver já, né, com inteligência artificial e tecnologia, porque a conexão humana continua sendo muito importante. Então, eu poder ver as reações de você, se está fazendo sentido ou não, isso vai estar criando uma atmosfera que, ao final de contas, para nós todos, vai ser uma experiência de aprendizagem mais interessante, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que vocês usem e abusem do chat, porque eu não sou um guru que vai ficar aqui falando o que vai ser e o que não vai ser, mas vou conseguir, sem dúvida nenhuma, trazer uma série de elementos que vão enriquecer o nosso debate, a nossa conversa sobre o uso dessa tecnologia na sala de aula, na educação. Então, por favor, eu pedi aí que vocês no chat escrevam já de qual é a escola que vocês estão trabalhando atualmente, qual é a cidade, né, para que a gente possa começar a trocar, né? Vai ser uma noite rica se a gente tiver um ambiente de troca e que isso faça sentido para vocês, até porque ao longo do caminho e dessa nossa conversa eu preciso saber se as coisas estão ficando claras, né, e que vocês estão compreendendo e está fazendo sentido o assunto para vocês. Então, eu estou aqui de olho no chat, né, esperando que aqueles que possam, né, colocar, olha só, o pessoal de Guarulhos, de João Pessoa, Teresina, Piauí, deve estar quente aí, né? Não, ao contrário aqui nós estamos no sul, que está bastante frio, né? João Pessoa, Maricá, Rio de Janeiro, que legal, o Brasil inteiro representado, né? Estou ficando muito mais ainda animado do que já estava para que a gente possa fazer essa troca, né? Afinal de contas, quando a gente trata de uma tecnologia como essa, tem muito a ver da gente entender, né, e das potencialidades da personalização, né? Isso é um tema que a gente vai tratar aqui. Inclusive, eu ia sugerir que você tenha um caderno, uma folha de papel, se você estiver próximo de você, porque eu vou falar sobre várias coisas e, às vezes, anotar, vocês sabem que faz com que o cérebro, né, funcione melhor, você pegando aqueles pontos de atenção, até para trazer para o chat um pouco mais de contexto e mais de contribuição dessa nossa conversa. Então, muito obrigado a todos aí que colocaram, o pessoal aí de São Paulo, Colégio Raio do Sol, Oeiras, Piauí, Goiânia, Nova Friburgo, Paraná, Ribeira, Recife, Rio de Janeiro, Jaboatão dos Guararapes. Estive recentemente passando aí por perto, porque eu fui a Caruaru. Então, muito bacana, fico muito feliz em saber de onde vocês estão. E eu preparei um roteiro para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre alguns assuntos e trazendo essa visão, né, de descomplicar a inteligência artificial na inovação. A Renata me apresentou ali como professor da SPM e da USP, e de fato sou, com muito orgulho, mas eu sou mais um curioso, assim, um aprendedor, né? Eu sou uma pessoa, para que vocês entendem, eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, me formei jornalista lá, e fui para Porto Alegre e tive a oportunidade muito recente de começar a trabalhar com a internet. E por isso a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, me chamou. Eu tinha 24 anos para eu assumir a cadeira de informática na comunicação, porque eles queriam um professor que conseguisse mostrar como que a tecnologia ia afetar de fato
a vida desses profissionais de comunicação, mais do que ensinar bit e byte, né? Os outros professores que estavam na disciplina antes que eles ensinavam a formatar disquete, o que era bit e byte, os alunos não curtiam nada disso. E eu tive essa oportunidade de vir para a sala de aula e mostrar como que eles começavam. E aí é uma coisa muito antiga que para vocês, talvez alguns só lembrem, a gente não tinha editoração eletrônica para fazer folheto, para fazer jornal, para fazer layout, como você tem, né, depois com o Photoshop, com o CorelDRAW. E eu tive essa oportunidade de começar como professor nessa época, e a partir daí nunca mais saí de sala de aula. Então, voltando, né, a isso, continuei como professor, criei uma carreira como palestrante, que é a função que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Participo de conselho de várias empresas que estão impressionadas com essa história da IA, de que maneira isso está transformando o mundo dos negócios. Eu tenho uma série de conteúdos no YouTube, livros escritos, né? Aqui tem alguns deles, esse aqui meu último, que é da Economia da Paixão, né? Então, eu venho nessa história de conseguir espalhar essa confiança criativa. E isso fez com que eu fosse convidado e tivesse participação em vários congressos. Eu tenho um curso no Sebrae também que se chama Professor Empreendedor, que vem para trabalhar essa história da inovação na educação, da criatividade, de que forma essas coisas elas podem ser feitas. E a inteligência artificial chegou para me dar uma nova fase na minha carreira, quase que eu posso dizer. Porque hoje eu venho dando palestras e cursos, meus cursos na SPM, todos estão baseados hoje em inteligência artificial, né? Então, a gente tem curso de criatividade em que a gente dá, com certeza, os princípios da criatividade e tudo, mas depois a gente usa uma série de prompts para gerar milhares de ideias, que são coisas que a inteligência artificial ajuda bastante. E dito isso, e me apresentando, eu quero trazer para vocês um pouco desse impacto, né? Por que isso é tão revolucionário? Então, imagina você pedir para as pessoas fazerem uma redação, e nessa redação você ter algo como um barco navegando ao luar. Então, você escreve só isso no computador, e vem um resultado como esse aqui. Um barco navegando ao luar. Essa imagem foi criada por uma inteligência artificial chinesa chamada Kling, que é gratuita. Vocês podem, nesse caderninho, anotar, ó, kling.ai, gratuito, você pode botar. Você bota qualquer frase e ele gera. Então, pensando nessa palestra aqui de hoje, eu criei umas outras que é polinização das flores, eu pedi, né, em cima dos conteúdos que eu achei que poderiam fazer sentido e que os próprios alunos, muitas vezes, poderiam se interessar em fazer uma coisa que eles acham incrível. Então, polinização das flores deu esse resultado aqui. Olha a qualidade desse vídeo, de graça. Demora 2 minutos para fazer, certo? E aí eu disse, não, cara, eu vou fazer mais, eu quero ver essa história aí acontecer. E aí eu pedi para ele fazer um vídeo da construção das pirâmides do Egito. Como que era na construção das pirâmides do Egito. E ele criou esse vídeo aqui, ó, como sendo a construção da pirâmide do Egito. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? E fala aqui no chat o que vocês estão achando sobre essa história, porque eu, sinceramente, achei que eu não ia talvez viver para ver dessa facilidade, né, dessa forma, a possibilidade de você poder ver essas coisas acontecendo. E aí eu tive a oportunidade, dentro dessa história, de ser um aprendedor, de ter ido para a China em abril desse ano. E aí eu entendi que lá na China, né, e essa história vem lá da China, você vai ver que você tem lá na China um universo todo novo, né? Essa história é aqui no Kling,
né? Então, essa é a tela que você entra, você vê todo o vídeo que você faz, você pode clonar e tentar novamente, né? Clonar e tentar, né? O Kling é algo, pessoal, olha só, que ele é de uma empresa que se chama, aqui no Brasil chama QI, ela faz vídeos curtos. Eles têm, cada dia que acorda lá na China, eles têm 600 milhões de usuários ativos. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem qual é a população do Brasil de 220, 230 milhões? São 3 vezes a população do Brasil que todos os dias estão conectados, cara, nessa história de celular com uma dinâmica totalmente diferente da nossa, né? E não se assustem que eu sei que o tema é educação e inteligência artificial, mas é preciso criar esse panorama para vocês poderem ver que lá na China, esse aqui é o Kuai-Su, né, que é o nome desse software, que é o pai do Kling, lá na China. E esses caras, eles fazem vídeos no TikTok, vocês sabem que isso aqui são avatares, são pessoas que não existem, que reproduzem uma pessoa real, nós, qualquer um de nós, porque você é filmado assim, de várias maneiras, e aí depois você bota o script e ele reproduz. E essas coisas, elas são todas clicáveis. Olha só que coisa absurda, né? Você está vendo esse vídeo aqui dessa menina com essa furadeira, por exemplo, né? Essa menina com a furadeira, ela... você pode comprar a furadeira ou você pode comprar a camiseta dela, porque tudo é clicável, né? Você não é só a furadeira, ele tem várias outras coisas, tudo que está no cenário. Essa mulher, eu quero comprar o negócio que está na cabeça dela, eu vou comprar, e o vídeo pode ser de história, sabe? Não necessariamente o vídeo tem que ser um documentário, alguma coisa assim. E por que eu estou falando isso para vocês, né? De que forma essas coisas nos afetam? Né? De que forma essas coisas nos afetam? Então, com esse olhar curioso, né, eu acredito assim, a gente está passando por uma fase de mudança que poucas vezes no mundo aconteceu com essa velocidade que a gente está vivendo. Né? A gente tem essa possibilidade da tecnologia da inteligência artificial generativa, a gente já vai entrar um pouquinho nesse conceito para estar aqui todos alinhados aí na mesma página. Esse é um fenômeno que faz com que as pessoas tenham que, mais uma vez, escolher o papel que ela vai querer, né? E a ideia, eu acho, da Editora do Brasil em convidar vocês para essa noite de reflexão e de debate é entender o seguinte: você vai querer surfar nessa onda da mudança? Você vai ficar querendo observar? Ou você vai ficar para trás, que nem esse cara aqui, e vai ser arrastado, né, pela onda da mudança? É isso aí, olha só, surfistas aqui, é isso aí, muito bem, adorei essa. Eu vou até dar um joinha. Dá um joinha aí, ó. Só dá um coraçãozinho aí no chat se você é surfista da mudança, para que a gente possa estar surfando juntos, né? Essa que é a ideia, né? E a gente entende que isso também não é uma coisa tão simples, né? Essa mudança, ela vem acompanhada de um cenário, né, que é muito desafiador, né, que a gente inclusive chama, né, de uma mudança do mundo VUCA para o mundo BUNNY, né? Isso é algo que a gente não vai explorar aqui, que não é o tema da noite principal, mas vale a gente gastar 2 cents de tempo aqui para entender que até a pandemia de 2020 era suficiente a gente entender que o mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, isso era algo que nos suportava. Mas a pandemia, ela acelerou o processo de digitalização, acelerou o processo de, à distância, permitir que as pessoas funcionassem, e isso
tanto para a educação, quanto para o iFood, quanto para a telemedicina, ou seja, a evolução tecnológica decorrente do fenômeno da pandemia é algo indiscutível. E o consumidor, ele, né, o cidadão, ele mudou completamente, né? E as coisas, as organizações mesmo, né, se tornaram muito mais frágeis, né? Você vê grandes marcas, como, só citar uma, Americanas.com, da noite para o dia ela desaparece, né? Você vê um consumidor super ansioso, né? Então, só vou passar uma tela, depois eu volto aqui, só para mostrar a questão do brasileiro apaixonado pela tela, né? Então, a gente está vivendo e está num país em que as pessoas passam o dia inteiro na frente das telas. O próprio Mark Zuckerberg, esses dias, fez um vídeo no LinkedIn mostrando o quanto os brasileiros são recordistas no envio de áudio e de vídeo pelo WhatsApp. Então, envio de áudio e vídeo pelo WhatsApp, os brasileiros são o número 1. E aqui, em tempos de hora acordada, em frente às telas, você vai ver que a gente aqui tem 56% das horas acordadas, quer dizer, mais da metade do dia a gente está em cima dessa história. Só para voltar aqui ao mundo Bunny, né? A gente está num mundo super não linear, em que você pega novos competidores surgindo de toda parte. Tu pega, tipo, nas Olimpíadas agora, um cara como o Cazé cria uma emissora de TV quase que na garagem da casa dele, há 3 anos atrás, agora está competindo com a Globo. Então, veja o poder que a gente está vivendo nessa história das redes, e isso faz com que o mundo se torne cada vez mais incompreensível, né? A gente tem dezenas de eventos que poderiam ser citados aqui para mostrar como as coisas são, às vezes, incompreensíveis, mas a nossa ideia é buscar um pouco de sentido aqui, de entendimento, e saber como se posicionar e como ter uma vida não só profissional, mas também pessoal cada vez melhor, porque isso acaba nos afetando, né? O profissional e o pessoal estão cada vez mais juntos. Mas a ideia é que nesses primeiros minutos de reflexão é a gente poder entender que passou-se a era do que era centrado no mercado. Então, você tinha o que oferecer, né? Você era de sucesso, né? Então, eu não tenho pizza no meu bairro, não tenho pizzaria no meu bairro. Olha que legal, agora tem. Então, eu tenho pizza, gente. Eu vendia pizza, porque ninguém tinha pizza para comprar, né? Sabão em pó. Olha, gente, vocês sabem que tem mais tempo, não existia sabão em pó. Daí começou a ter, olha que bom sabão em pó, né? Legal. Então, você tinha sabão em pó, você vendia. Mas agora não. Você vai na prateleira, tem 300 tipos de sabão em pó. Tem sabão em pó para criança, para roupa branca, para roupa colorida, para roupa de cama, para roupa não sei o quê, de 200 ml, roupa de pó concentrado. Pizza, não precisa trazer do bairro, eu tenho dezenas, tenho sem glúten, com glúten, doce, folhada, entregue em 28 minutos, com um combo, com coca grátis, sem coca grátis. As coisas estão muito, assim, dadas para o cliente para que ele possa escolher do jeito que ele quer. E isso é muito importante porque o nosso aluno, o nosso estudante, ele, antes de mais nada, ele está nesse contexto, né? Ele está ouvindo o Spotify, está entendendo que o Spotify funciona assim, ele vê o pai comprar no iFood, sabe que ele está trabalhando assim, ele trabalha, o pai dele ou trabalha ou usa o Uber e sabe que as coisas estão conectadas assim, dessa maneira, e essas coisas estão assim. E a inteligência artificial, como eu comentei para vocês, ela é um fenômeno, e se você não acredita, olha a notícia, né? A gente está falando que a NVIDIA, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, né? Mas é a empresa que faz os supercomputadores que rodam a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, os processadores estão por trás, são a infraestrutura da inteligência artificial. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, gente. Essa notícia de 16 de junho agora, né? Desde o início do ano, o valor de mercado da NVIDIA, ela subiu mais de 177%, né? Então, é algo que
realmente muito surpreendente, né? A gente precisa entender, né, o impacto que isso tem e não achem que eu sou assim um deslumbrado apenas com a inteligência artificial, né? Por mais que ela me impressione quando ela tem esses vídeos que eu mostrei aqui, a gente vai ver várias questões que precisam ter muito cuidado, mas o que me impacta nessa parte introdutória, e daí eu já quero que vocês coloquem alguma coisa no chat para a gente discutir, é entender assim, eu estou com 30 anos de sala de aula. Poucas vezes eu vi um impacto tão grande quanto esse. E esse impacto, olha só, essa fotografia é do cara da OpenAI, o dono lá do ChatGPT. Esse cara, ele mostra que hoje a gente está no ChatGPT 4, que é esse tubarãozinho aqui, e o ChatGPT 5 que vem pela frente é muito maior. É muito maior. Então, se você for ver, a gente está ainda ele vai ser lançado ainda em 2024, em 2025, 2026, 2027, né? Faz com que as coisas se coloquem muito, muito, muito maiores, né? Então, a gente precisa estar aqui, não é porque a inteligência artificial está dada e a gente tem que aprender com o que ela foi no passado ou porque a gente precisa saber o que ela é hoje. Não, a gente está aqui porque a gente tem que se preparar para o que vem pela frente. Né? E o que vem pela frente, como eu falei, é algo que é bastante desafiador. Né? Você tem visões bastante críticas, né? Essa história de que a inteligência artificial ela não é nem inteligente, nem artificial, né? Nem natural. Eu compreendo e acho que são reflexões éticas e conceituais super, super, super importantes. Né? E a gente vai ver daqui a pouco aí alguns dilemas éticos que a gente vai viver, está aqui preparado. Mas nessa fase introdutória, né, eu queria chamar a atenção de um aspecto que não é tão positivo assim, né, que é a questão, por exemplo, energética. Né? Hoje, para vocês entenderem, esses computadores, e daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exemplos, para a gente fazer o que a gente faz, isso exige um consumo hoje de energia que está longe de ser algo sustentável, alinhado ao ESG, por exemplo, essa questão ambiental. Né? Olha só, a inteligência artificial, só ela exige 2 Brasis de energia, né? Equivale ao consumo anual de toda a França. Né? Então, é algo que é impressionante e é algo que está por trás. Né? Se você olhar, essa imagem é de ontem, olha só, antes de ontem. Esse aqui é um novo supercomputador que o Elon Musk está criando. Isso aqui consome muita, muita energia que vem pela frente. Né? Esse tema ele é um tema bastante preocupante. Né? Essa questão de como que isso vai tocar na formação dos estudantes é muito preocupante. Trouxe aqui o caso, né, da pesquisa feita pelo Instituto Nacional da França, em que aponta pela primeira vez, né, que os filhos estão com QI inferior ao dos pais, né, e isso mostra que essa história está vindo por um excesso de telas, por um excesso de uso do computador, por um excesso de videogame. Né? Então, por mais que a gente precise, e a gente vai entrar aí no que o pessoal do chat está falando, da gente, por exemplo, oferecer feedback em tempo real para os alunos, etc. Isso é incrível, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, né, que dá super para fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preocupado com essa questão de que as crianças precisam continuar tendo um repertório rico de mundo natural, de contato com a natureza, né, de história, de contato com os livros, né, porque essas experiências, elas são experiências que vão ser complementares àquelas experiências que eles vão ter na tela.
né? A questão que fica aí nessa minha primeira parte da minha conversa, e eu quero ouvir um pouco do comentário de vocês, né? É o que que trago aí, por exemplo, como pesquisadores da Unesp, né? Na área principalmente de educação, trazem que mesmo que a gente não usem essa ferramenta, os alunos estão usando, os pais dos alunos estão usando. Isso vai ser cada vez mais transversal. Então, a gente precisa estar preparado para o que vem pela frente. A internet, a inteligência artificial na sala de aula, ela é uma realidade, né? E a gente tem, assim, que ter bastante cuidado também com relação a isso, que né? A inteligência artificial é probabilística. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê, para a gente conhecer um pouquinho sobre algumas questões teóricas e técnicas por trás da inteligência artificial. Mas a gente precisa entender, né? Hoje não dá, né? Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial aberta, gratuita, como o ChatGPT, como Copilot, essas coisas, você não precisa necessariamente entender que ela é 100% verdadeira, né? Ela pode alucinar. E isso é uma das questões, né, que eu acho que já adiantando e dando spoiler, né, é muito legal na solução do ASAP Educa da Editora do Brasil, porque dentro do ASAP Educa não existe alucinação. Ou seja, tudo que você pergunta é real. Tudo que é pergunta vem do livro que foi colocado e que ele está vinculado, né? Então, isso é uma segurança muito grande para que vocês possam usar as soluções tecnológicas que a Editora do Brasil está preparando aí para vocês. Mas, de uma forma geral, quando estiverem usando material de inteligência artificial gratuito, você sempre tem que estar ligado, porque ela é probabilística. Ela não tem uma relação com a verdade necessariamente. Mais uma vez, principalmente nas versões gratuitas. Quando uma empresa ela cria um robô próprio, cria um programa próprio, como vocês vão ver aí no ASAP Educa, esse tipo de risco ele é totalmente mitigado. Além dessa questão da IA generativa ser probabilística, tem uma série de questões também, de dilemas, né? Quando você fala nesses ambientes abertos, né? Dilemas éticos, né? De até que ponto você pode estar se apropriando, por exemplo, de estilos de autores, estilos de fotógrafos, estilos de pintores de uma maneira livre, às vezes para um uso que talvez esse cara não necessariamente iria aprovar, né? O fato de a inteligência artificial permitir facilitar a desinformação e a manipulação, né? A gente tem aí um cenário para fake news, que ela é também bastante preocupante. O fato da inteligência artificial, muitas vezes também, de uma forma aberta, ela trazer vieses, e esses vieses da sociedade, eles podem estar com linhas de preconceito, de discriminação, que podem ser um pouco preocupantes, e também questões de concentração de poder, né? Porque hoje você vê as grandes empresas de tecnologia ainda dominando esse mercado, assim como você tem questões de riscos de segurança, né? Você sabe que o Brasil também é um dos líderes em golpes. E hoje esses golpes que ficam tentando tirar Pix de velhinho, de pessoas que às vezes têm uma literatura digital um pouco inferior, né? Não tão acostumado, acabam caindo, clicando em sala de aula, e isso em sala de aula não, acabam clicando em links, e isso pode trazer problemas de segurança. Então, essa é a primeira parte, vamos dizer. Eu quero até parar um pouquinho de compartilhar minha tela para que vocês possam me ver melhor, e quero ouvir um pouquinho de vocês no chat, quer dizer, como que estamos alinhados com essa visão, né, de que o mundo em mudança, ele exige que a gente desenvolva novas habilidades, que a gente olhe com um olhar crítico para essa
a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente precisa dominar essa tecnologia e não se deixar dominar por ela, né? E entender que a gente tem uma série de questões que precisam ser cuidadas, né, para que a gente não fique também deslumbrado e usando sem o menor cuidado qualquer tipo de informação. Então, eu vou aguardar aí os comentários de vocês no chat, né, para ver se a gente se esse assunto está fazendo sentido, né, se a gente continua aqui. Então, por favor, né, vamos movimentar os dedinhos aí, né, para que a gente possa ver, né? Ó, o José Ribamar, ele dá um olhar interessante, dizendo que está concordando, né? O Bruno também traz essa história da personalização das necessidades do usuário, e isso realmente é algo que a gente vai ver de uma forma bastante rica. Vamos ver quem mais aí, por favor, pessoal, pode contribuir para que a gente possa estar realmente, como eu falei para vocês, fazendo um ambiente de troca, né? Muito legal, né? A IA potencializa as metodologias ativas, muito bacana a contribuição realmente do Bruno, né? A gente vai ver que isso pode estar melhorando cada vez mais, né? Esse tema da ética digital é um tema realmente importante. Conteúdos necessários, dependendo do uso, é assustador, mas necessário. É verdade, é bem isso, né? E o que acontece é que muitas vezes, né, hoje o professor, se não tivesse atualizando, ele pode sim acabar entrando numa situação até de quase ser enganado pelos alunos de uma forma, sabe? Porque se o professor não sabe, né, como aquilo pode ser feito, manda fazer o mesmo trabalho, os caras, todo mundo sabe, vamos fazer no ChatGPT, vamos entregar para ele, e sabe? E o professor não fica sabendo que o ChatGPT poderia fazer aquele trabalho com uma facilidade muito grande, né? Fica às vezes passando para trás, né? Legal. Vamos ver aqui o próximo, total sentido. A Cristina pode automatizar o ensino. Essa frase é interessante, né, Cristina? Porque a questão, será que o ensino pode ser automatizado? Ou será que ele pode automatizar tarefas que nos auxiliem ou que auxiliem as crianças no aprendizado delas, né? Sabe? Essa eu acho que seria uma frase talvez mais interessante da gente pensar e discutir, né? Porque eu acho que a gente tem que automatizar talvez as tarefas, mas não sei se tanto o ensino, né? Porque eu também, a minha visão de professor, ela vem sempre vendo que assim, eu tenho visto que o usuário é que precisa aprender, na verdade, né? O jeito que a gente faz para que ele aprenda tem que ser de muitas maneiras, né? Porque às vezes não é necessariamente a gente ensinando do jeito mais tradicional, mas é fazendo com que ele descubra, né? Fazendo com que ele consiga cair essa ficha, né? Então, eu adorei sua frase porque me fez trazer essa reflexão, né? A questão da netiqueta, muito legal, vou até dar um coraçãozinho aqui também. Processo de potencialização digital. Acredito que o ideal é não se opor ao uso da tecnologia, mas ter sinergia com uma aplicação no processo. Ótimo, né? Exatamente, é isso aí, Lívia. Com a IA, os serviços burocráticos ficam pelo caminho, o professor ganha mais tempo para estar naquilo que é o mais importante na sala de aula, o estudante. Excelente, Bruno, isso aí. A onda avassaladora está aí, não dá para remar. Conhecer cada vez mais e conhecer a relevância fará sentido e nas aprendizagens. Legal. E a Márcia fala que talvez tenha uma possibilidade de uma aprendizagem mais personalizada, mais flexível e inclusiva. Muito legal.
E é isso aí, ó. Que bom que a Juliana pegou um pouco do que está embaixo do tapete. Não deixar embaixo do tapete, né, Juliana? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa história de que o problema é o letramento digital. Eu diria que às vezes o problema muitas vezes é a falta de um letramento geral, né? E aí também daí não tem letramento digital mesmo, né? Isso realmente é um desafio, né? Essa necessidade de mediação. Hoje lidamos com as crianças sendo nativos. Exatamente, é. Essa que é a grande questão. Os alunos vão chegar cada vez mais digitais e é por isso que eu acredito que vocês precisam estar sempre, né, se atualizando. Precisamos nos aprender e adaptar a essa tecnologia. É isso aí, muito bacana. Muito, muito obrigado, Stephanie, a todos que comentaram. Eu vou continuar aqui com o material para a segunda parte do que eu preparei, para que a gente possa depois fazer uma outra rodada de trocas. Olha só, vamos ver aqui. O que é interessante vocês entenderem, né? Quando a gente pede ali para que a inteligência artificial faça uma imagem, um vídeo das pessoas construindo as pirâmides do Egito, o que acontece, né? Ele vai lá e ele pega aquela nossa frase e ele transforma essa frase em tokens, que são esses números, certo? A partir daí, ele vai lá naqueles tokens e ele vai descobrir, então, do tipo assim, pirâmide do Egito, construção, tarará, parará, e isso faz com que ele possa, então, fazer algo que é generativo. Por isso que a gente chama de generativo, né? É uma tecnologia que gera as imagens a partir dos tais prompts, né? Por isso que a ideia dos prompts ela é tão importante. O prompt é como você informa, né? Então, o WhatsApp Educa, o ChatGPT, o Copilot, tudo vai ter uma qualidade de resposta proporcional à sua qualidade de resposta, à sua qualidade de pergunta. Vamos fazer a frase toda de novo para que fique bonitinha. A sua qualidade de resposta vai depender da qualidade que você construiu o prompt da pergunta. Então, isso, se você não conseguir ser claro, né, você não vai conseguir uma boa combinação de tokens. Só para vocês entenderem os tokens, tanto em imagem quanto em texto, é mais ou menos assim que funciona. É uma palavra quebrada em partes, né? Essas partes vocês podem entender como sendo tipo peças de Lego. Essas peças de Lego, elas sendo combinadas e entendendo toda a questão ética e que precisa ser muito discutida e que a gente já citou aqui, ela permite um fenômeno que a gente chama de inteligência aumentada, que é o quê? É você pegar a inteligência humana. Então, essa frase, por exemplo, que a Ivani colocou no chat, né? É maravilhoso poder contar com o mundo digital na educação, mas as máquinas nunca substituirão um bom professor. Gente precisa de gente. Exatamente isso. Só que o que acontece, né, Ivani? Às vezes você vai pegar tipo um trabalho ou uma prova que foi escrita à mão e você vai poder ter uma ajuda da IA para corrigir isso muito mais rápido, né? Então, e para você talvez não seja um trabalho que seja tão enriquecedor a correção, né, em detalhes de todas as provas dos alunos, né? Então, às vezes você vai ter a IA para lançar notas, a IA para lançar frequências, né? A IA para fazer plano de aula, a IA para poder criar planos pedagógicos específicos para alunos que estão tendo um desempenho escolar abaixo da média. Então, você vai poder estar combinando essa sua inteligência humana com a inteligência da inteligência artificial ou essa inteligência aumentada, né? E isso vai ser atingido através do quê? Através de um prompt, né? Então, esse prompt vocês vão poder usar no próprio WhatsApp Educa, no ChatGPT,
né, em qualquer desses LLMs que a gente chama, né, que são os modelos de linguagem larga, né, que isso faz com que você possa estar usando e conversando com eles. Hoje no Brasil a gente tem o Gemini do Google, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Claude, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, uma carinha dele. A gente tem o próprio ASAP Educa, que é essa a plataforma que a Editora do Brasil está lançando, mas de uma forma geral você vai poder trabalhar dessa maneira que vocês estão vendo aqui, né? Quer dizer, quem escreve, né? Então é como um professor de geografia, né? Como uma pessoa que vai corrigir provas, como um coordenador pedagógico, como um diretor de escola, como um professor de educação física. Aí você vai dizer qual é a tarefa detalhada, né? Você vai dizer exatamente a quantidade. Então, eu quero uma atividade de 60 minutos, de 2 horas, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Com que estilo eu quero, né? Com que restrições, então às vezes do tipo, que não precise ser feita ao ar livre, ou que possa ser feita sem precisar da internet. Quer dizer, você informar, né, a qualidade com que você pega da informação, né, faz toda a diferença, como a gente estava colocando ali, a importância da pergunta. E o formato da resposta. Então, eu quero uma atividade, eu quero um exercício, eu quero uma prova, eu quero uma atividade extracurricular, eu quero um ditado, eu quero... O que é que você vai querer trabalhar, né? Eu quero uma tabela. E como eu comentei para vocês, a minha experiência como conteudista de cursos, né? Hoje eu tenho aproximadamente uns 12 cursos dentro da plataforma do Sebrae Nacional. Quando a gente faz curso com o Sebrae, você tem um coordenador pedagógico do curso, né? Eu sou o conteudista do curso, e com isso você vai pegando assim essas melhores práticas, né, de produção de conteúdo. E hoje eu posso dizer para vocês que a gente tem feito um uso criativo da taxonomia de Bloom, né, que vocês provavelmente conhecem, né, mas eu trago aqui como sendo uma grande dica, né, para você engrandecer os seus prompts educacionais, e o uso do ASAP Educa é você poder usar a taxonomia de Bloom, que vai poder estar posicionando para você em qual momento do processo de ensino-aprendizagem você está querendo estar desenvolvendo essas questões. Então, veja aí uma forma criativa de trabalhar dessa maneira, né? Você vai ver que a gente tem, então, um exemplo que eu preparei aqui para vocês, né? Pegando o próprio ASAP Educa, né? A gente vai ver... Hoje eu estava preparando aqui, revisando a apresentação, né? Eu coloquei, eu quero o livro Amplitude Geografia 6, né? Aborda diversos conteúdos relacionados à geografia. Eu perguntei para ele o que ele tinha, né? Aí ele pegou que tinha paisagens e lugares, né? Então, mudanças na paisagem ou lugar, paisagem, sociedade e transformação das paisagens. Então, esse é um conteúdo que eu só coloquei como contexto para eu poder ver, né? Então, eu posso dizer, como um professor do 6º ano, me ajude a criar, a planejar, a detalhar, a resumir, a explicar, a roteirizar, a analisar, a modificar, a experimentar, a comparar, a selecionar, a traçar. Quer dizer, você pode usar toda a taxonomia de Bloom aqui para poder ser algo útil para você. E aí você pode fazer planos de aula, você pode fazer exercícios, atividades, simulações, jogos, roteiros, trilhas de aprendizagem. Você pode pedir em número de páginas, em tempo, quero que dure 20 minutos, quero que dure 1 hora, quero que seja durante 1 mês, quero ser em 4 aulas, né? Quero em linhas, quero em valores, né, que seja até tantos minutos, seja o que for. Qual o estilo que você quer, né?
você pode escolher, com as restrições que eu já dei exemplos, né? Referências e questões específicas, se é individual, se é didática, se é em grupo, se é rebuscada, se é em formato de cordel, se é com rima, se é em ordem crescente, decrescente, quer dizer, você pode fazer de várias formas, e o formato da resposta pode ser uma tabela, um artigo, um slide, um e-book, uma legenda para Instagram, uma prova, né? Então, você pode estar utilizando do jeito que você quiser, né? Aqui, já para terminar a minha participação e deixar com que vocês possam estar perguntando, e agradeço aí o feedback que vocês estão dando, né? Vocês vão poder fazer algo assim. Então, olha só. Olha a quantidade do meu prompt, ó. Crie uma atividade envolvendo o aluno, sua família e vizinhos para explorar o tema das páginas 18 a 22. Então, de 18 a 22 é mudanças no paisagem e o lugar, ó. E aí o WhatsApp Educa me deu, ó, a atividade explorando as mudanças, né? Ele quer promover a compreensão das mudanças na paisagem por meio de uma atividade envolvendo o aluno, a sua família e os vizinhos. Então, precisaria uma câmera de celular, um papel e uma caneta. E aí ele sugeriu que a gente faça uma introdução conceitual, que depois os alunos, item 2, possam explorar a paisagem, tirar fotos. Depois que eles entrevistem a família, né? Fazer com que ele analise fotografias, que ele registre, reflita, que ele apresente e tudo. Quer dizer, ele pegou toda a história. Eu achei super criativo, né? Mas eu me assusto porque os meus alunos de pós-graduação, você manda ler 20 páginas, o cara acha longo, né? Eu já fiquei dizendo, não, gente, a atividade está muito boa, mas está muito comprida, né? O cara não vai conseguir fazer tudo isso aqui. Daí eu pedi para ele reduzir, né? Daí ele botou simplifique para que seja feito em 4 horas. E aí ele colocou, ó, peça aos alunos para escolherem um local próximo, eles devem visitar esse local observando, durante a visita tiram as fotos, ao retornar para a sala de aula compartilham as observações e no final criam um mural, né? Então, olha só, uma atividade de 4 horas, bem focadinha no livro, né? Feita com o WhatsApp Educa de uma forma bem simples, né? E essa, assim, é muito do que eu queria trazer um pouco para você, sabe? E de dizer assim, cara, tá só no início, né? Tá só no início, né? Sejam bem-vindos, assim, a esse mundo novo, né? Olhem de uma forma crítica, mas também com uma forma animada, potencializada, entendendo que a gente está tendo a oportunidade de viver esse novo momento aí da história, né? E como eu adiantei, sabe, eu continuo e venho defendendo, como eu venho falando muito sobre inteligência artificial, da importância da gente valorizar o repertório, de valorizar o offline, o passeio, o teatro, a leitura, o artesanato, a corrida, o churrasco, a risada, o abraço, o sabor, sabe, o sono. O de ficar de boa vendo um filme deitado no sofá, sabe? Essas coisas, elas são todas complementares, né? Nós não vamos virar robô, né? A gente precisa continuar super-humanos e esse era muito do que eu trouxe aí para vocês, né? O final são só algumas frases, eu pedia já um feedback para vocês no chat, antes de eu passar para a Renata, que vai falar um pouco mais, né? Mas eu queria ver se vocês têm perguntas, né? Se valeu a pena ficar essa hora aqui de conversa, se vocês aprenderam alguma coisa que foi bacana, né? Se vocês querem discordar de algo e trazer um outro olhar, gente, porque você sabe, essa participação de vocês é fundamental, né? Eu queria ter esse feedback também, que preparei esse conteúdo para vocês com tanto carinho, então eu queria ver se vocês acharam que faz sentido. Enquanto isso, eu falo umas frases aí finais, né, que use a IA para criar materiais didáticos, planos de aula, né, atividades desta classe. Você incentive a criação de recursos lúdicos como imagens, vídeos, né, outros formatos como poesias, rimas, novelas, faça roteiros de comercial de TV, né?
Usa para analisar dados, né? Participação dos alunos, desempenho, engajamento, identificar tendências, se os alunos estão aprendendo mais ou menos, estão saindo da aula mais ou menos, né? Atividades fora das telas, a gente já falou isso, mas eu repito tantas vezes, né? Para fazer ferramentas de avaliar trabalho, você sabe que hoje você pode, né, com o ChatGPT, por exemplo, você tira uma foto, ele transcreve aquilo que foi escrito à mão, né? E você pode pedir para ele corrigir, não precisa ser uma correção total, final, mas ele faz uma primeira leitura. Você pode criar um prompt dizendo assim: verifique se nesses conteúdos você tem tais e tais informações, né? E isso ele já pode te dar um feedback rápido, né? Automatizar tarefas administrativas, né? Eu acho que isso também é uma coisa que o pessoal botou aqui para que vocês fiquem em sala de aula, e para transformar o seu trabalho, a sua vida, né, em algo cada vez mais interessante, né? Então, eu sou, como eu falei, um otimista, acho que a gente pode estar aproveitando isso aí cada vez mais, né? E para terminar, se vocês estão achando que foi enriquecedor, eu quero só mostrar um pouquinho do que vem por aí, já em língua portuguesa, do Cloud, né? O Cloud é de uma empresa chamada Antrópica. Eu falei Cláudio, mas Cloud, né? Se chama, né? Esse software, ele vem mostrando, ele é muito feito de programador. Eu estava preparando para vocês essa palestra ontem, e estava querendo ver como é que ele estava trabalhando, porque ele fez coisas que são interativas. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui para a gente terminar, e eu já passo aí para a Renata, só para vocês entenderem como as coisas vêm pela frente, ó. E eu estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, esse era o meu tema, né? Olha só, daí eu achei que ele estava sendo... E olha o do lado aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo na tela? Ele programa em Python, né, ao vivo, né? Então, veja só, ele vai estar fazendo a história dos motivos. Eu pedi para ele botar 40 motivos de uma forma interativa, e olha só, você vai clicando e ele vai já deixando clicável, sabe? Olha só que incrível essas coisas, porque isso aqui é um tipo de inteligência artificial que está chegando, e ela começa a mostrar um outro potencial. Daí eu olhei disso e vocês vão ver que esse é um vídeo que eu gravei da minha tela ontem, ó, e eu botei assim, ó, cria um teste, né? Cria um teste para avaliar meu conhecimento sobre o assunto. Olha só, pedi para ele criar um teste, né? E, de novo, ele vai lá, ó, ele vai programar em Python na nossa frente, né? Veja como essas coisas elas são interessantes, né? De você tá vendo a tecnologia acontecer, e daí ele cria o teste, olha só, né? Vai criar o teste aqui, está programando esse teste. E aí vocês vão ver um pouquinho da minha ignorância, talvez, sobre a Segunda Guerra, né? Porque ele fez 10 questões, olha só. Ele que programou, gente. Ele que programou, olha só. Então, quem liderou o regime fascista na Itália, esse eu sabia. Qual o evento econômico mundial foi a crise de 29? A política de apaziguamento, eu não sabia o que era, eu chutei. Qual o país invadido pela Alemanha nazista? Eu achei que era a Polônia, depois eu achei que era a Áustria, não sabia também. Qual organização internacional? Aí eu botei a ONU, eu acho, que é a que falhou. Depois, o que era o Lebensraum, né? Eu não sei exatamente o que é. Também, se algum professor de história tiver aí, gente, por favor, me corrige, tá bom? Mas só para você ver aí, qual a ideologia... Isso foi tudo que fez, cara, a programação foi feita. E esse Anschluss, eu não sei, Anschluss. E olha só, você acertou 8 de 10 questões. E aí, gente, é o que eu digo, as coisas, elas são
estão vindo, vem muita coisa pela frente, né? Então, tem que ter muita coragem aí para construir o futuro, né? Não adianta ficar sabendo disso e dizer, ai, que legal, não tem que fazer, tem como usar a partir de amanhã, né? Fica aí o meu convite, né? E quem quiser ficar mais próximo, né? Eu passo o dia inteiro pesquisando e coisas, né? Se você quiser, você pode entrar lá e me seguir no LinkedIn ou no Instagram, né? Eu sou Marcelo Pimenta Inovador, sempre com dicas de ferramentas, de reflexões como essas aqui. E eu tenho também um programa aberto chamado Liga dos Inovadores, que é gratuito, você pode se inscrever lá, é só apontar a tela aí do QR Code, você pode entrar lá, e que é uma comunidade que tem encontros ao vivo, em que a gente traz convidados, aulas e tudo, se você quiser estar nessa história, porque eu estou nessa, né, de que aprender é uma jornada sem fim, né, as minhas aulas desse ano estão completamente diferentes do que era no ano passado, né? O assunto mudou totalmente, né? Então, se você tiver nessa batida também, né? Vem assim com a gente, né? Aprender e mais uma vez agradecer o convite, né? Da Editora do Brasil, mais uma vez me colocar à disposição, né? Para quem quiser ter alguma dúvida, né? Tem uma pergunta ali do Bruno, que não é bem uma pergunta, né? Qual o papel nesse novo mundo em que se abre exatamente agora? Eu acho que ele é um grande hub, né? O professor. O hub é aquele cara que tem aquele repertório, né? Ele sabe o que o aluno precisa aprender, né? E ele conhece a realidade do aluno, ele sabe o que é que o aluno precisa, as condições que o aluno tem, né? E ele é esse cara que entende, né, o momento e cria com o tempo necessário, com o tempo adequado, uma atividade que ele possa estar aprendendo, que possa estar sendo interessante para o aluno. Né? Na minha opinião, eu acho que é isso. Eu acho que a Márcia tem razão aí. O papel do professor não é só tornar a aprendizagem mais conectada, mas tornar o aprendizado mais significativo. Eu achei que a Márcia aí mandou muito, muito bom, né? Muito bom. Né? É um Legal. mediador. Obrigado, viu, Renata? Legal, Marcelo. Vamos agora dar uma continuidade aqui, pessoal. Então, qual que é a nossa ideia? Como é que a gente aproxima tudo isso da realidade das nossas escolas, né? Então, quando a gente... Espera um pouquinho. Quando a gente traz... Epa, espera. Só um minuto. Quando a gente traz aí a realidade das escolas para dentro da inteligência artificial, como é que a gente trabalha tudo isso? Então, agora eu vou... Peraí, que ele deu um probleminha aqui, mas já vai dar certo. Eu não sei o que ele está fazendo, mas agora a gente já abre aqui. Vamos lá. Então, quando a gente olha para o futuro, na realidade para o futuro não, para o presente, né? A gente tem então as tendências aí que estão acontecendo dentro do cenário, né? Quando a gente vê na saúde, quando a gente vê nos transportes, na energia, e como é que isso reflete dentro do cenário educacional. Renata, Então, deixa eu te interromper, mas a tua tela não está aparecendo para mim. Não sei se está aparecendo para alguma outra pessoa. vocês estão vendo minha tela, pessoal? Ainda não, Rê. É, Não? é. Ué, Eu acho peraí. que. Vamos lá de novo. Eu De achei melhor novo. interromper para você não ficar Não, tá certo. passando, achando Entrou? que estava. Entrou? Agora sim, os avanços da Entrou? transformação digital Boa. gerando Sim. tendências. Exatamente. Legal. Obrigado. Então, obrigada a você, Marcelo. Enquanto do lado direito eu tenho ali em azul tudo o que está acontecendo no mundo com o uso da inteligência artificial nos diferentes setores, eu trago do lado direito da nossa tela, em verdinho,
as tendências dentro do mundo da educação. Então, a IA hoje, ela vai ser muito utilizada para a gente trabalhar a personalização do ensino. Então, a ideia é que realmente a gente possa ocupar o tempo do professor com aquilo que realmente a gente precise. Hoje, dentro das nossas salas de aulas, nós temos, se a gente tiver 18 alunos, talvez a gente tenha 18 situações de aprendizagens diferentes, né? Então, a gente tem diferentes formas de aprender, diferentes níveis de conhecimento. Então, como que a inteligência artificial pode nos ajudar com tudo isso? Trazer também a questão da gamificação, o ensino híbrido, né? Então, que envolve aí tanto a parte remota quanto a parte digital, tanto com o uso do digital quanto do físico, as decisões do professor cada vez mais com base em dados, o uso do socioemocional, então o professor conseguindo olhar para esse aluno realmente, como é que ele reage para cada um dos tipos de atividade que ele vai trazendo, o e-learning e o microlearning, o uso da tecnologia do ensino, a realidade virtual aumentada, enfim, tudo isso vem com uma grande tendência na educação. Quando a Editora do Brasil, ela começou a olhar para tudo isso, ela foi em busca de como é que as marcas elas se colocaram dentro do mercado, né? Então, quando a gente olha ali no Netflix, ela demorou 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários, né? Então, para a gente ver aí a velocidade que a gente está trabalhando com a inteligência artificial, porque todas essas marcas têm uma inteligência artificial por trás. Quando eu olho para o Facebook, ele demorou 10 meses para atingir 1 milhão de usuários. O Spotify demorou 5 meses. Quando eu falo do Instagram, ele demorou 2 meses e meio para atingir 1 milhão de usuários. E o ChatGPT, ele demorou 5 dias para obter 1 milhão de usuários. Quando eu olho isso em 2 meses, o chat ele teve 2 milhões de usuários. E o que vem com tudo isso? Então, eu tenho tanto os benefícios quanto as barreiras. Quando eu falo de benefício, eu estou falando de eficiência de processo. Então, quando a gente olha para a escola, a gente começa a perceber que algumas questões são mais burocráticas ou são mais processuais. E como é que a gente consegue utilizar a inteligência artificial para nos ajudar nessas questões que são mais processuais e melhorar a tomada de decisão dos professores? Então, como é que a gente traz essa hipercustomização? Como é que a gente aprimora o atendimento ao cliente, que nesse nosso caso da escola são os nossos alunos? Por outro lado, a gente tem com a IA aquele medo. Será que nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial? Até onde eu devo confiar na IA? O quanto ela realmente traz aí de resultados positivos para nós? Quanto não é uma alucinação do que ela traz para a gente? O que é a IA e até onde ela vai? E quem hoje é especializado para esse trabalho? Então, foram algumas questões que a gente foi olhando para aprimorar o nosso trabalho. Quando a gente olha mais para dentro da escola, a gente percebe que o grande desafio dos educadores, ele está principalmente na elaboração, na preparação das aulas. Então, a gente olha aí uma pesquisa que foi feita pela McKinsey com 2.000 professores nos Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido, e traz para a gente que 11 horas, no mínimo, o professor trabalha aí preparando aulas. 2 horas, ele faz as questões mais administrativas. E qual é o tempo que ele tem realmente para trabalhar, olhando para os alunos e vendo o que realmente cada um deles precisa? Então, com base nessas indagações, a gente traz aí para dentro dos materiais da Editora do Brasil o ASAP Educa. O que é o ASAP Educa? O ASAP Educa é uma grande ferramenta que vai estar aí na mão dos nossos professores. Por que na mão dos nossos professores? Quando a gente olha também hoje para os aplicativos, eles ocupam muito espaço, muita memória dos nossos celulares. Então, nós optamos por fazer o ASAP Educa como um número de celular dentro do WhatsApp. Então, toda a interação do professor vai ser realizada dentro de um número de WhatsApp, ok? Economia do tempo. Então, com base naqueles dados de
com o que o professor gasta mais tempo, nós treinamos a nossa inteligência artificial, nosso WhatsApp Educa, para que ele respondesse para o professor as principais demandas, como criar planejamento de aula, como trabalhar banco de questões, como trazer questões mais específicas para alguma demanda de aprendizagem que possa existir dentro da sala de aula. E daí nós nos deparamos com um grande dilema hoje do uso da IA dentro das escolas. Como que eu garanto a segurança das informações? Então, o que nós fizemos? Dentro do WhatsApp Educa, nós vamos garantir para os professores que toda a informação ela seja originária dos nossos livros. Então, para cada um dos livros, para cada um dos nossos materiais, a fonte para a resposta e para a elaboração de todo o nosso contato com a IA vão ser vindas dos nossos autores, sejam dos livros, sejam de artigos escritos por eles ou de alguma atualização que eles possam ter em blogs. Um outro ponto que nos chamou a atenção foi que os livros didáticos hoje, os nossos materiais, não só da editora como de qualquer outro, eles têm um tempo para a gente poder atualizar os dados. Então, e trazer mais informações. Então, quando eu pergunto para o WhatsApp Educa sobre um conteúdo determinado de uma página dos nossos livros, ele vai além do que tem do conteúdo do livro. Por que ele vai além? Primeiro, ele absorve também todo o conteúdo do manual do professor, assim como os complementos enviados por cada um dos nossos autores, ok? E também é uma ferramenta que vai facilitar o nosso dia a dia, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí no chat, qualquer comentário que vocês tenham também, tá? Eu não tô vendo vocês, mas eu tô recebendo aqui pelo WhatsApp toda a nossa interação. Então, o WhatsApp Educa, ele vai funcionar de uma forma muito intuitiva, por um número de WhatsApp, como se fosse um assistente virtual ao professor, ok? Então, mais do que mostrar para vocês, eu vou interagir agora com vocês via o meu WhatsApp. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu WhatsApp para que a gente possa interagir. Renata, a Amanda está perguntando qualquer coleção de livro de vocês. Olha, nós estamos subindo aos poucos, tá? Mas a ideia é que todos os nossos materiais, a gente tem aí os nossos sistemas de ensino que vão entrar aí com o WhatsApp Educa. Nós temos hoje toda a coleção Amplitude dentro do WhatsApp Educa. Nós temos Bem Me Quer Mais, todo com o WhatsApp Educa. Nós temos Amplitude, já falei. Nós temos o GeoLevon. Nós resolvemos todos os nossos materiais, exceto as coleções de matemática, ok? Porque quando a gente fala da inteligência artificial e desse nosso trabalho junto à nossa IA, ela ainda tem um trabalho muito de leitura de palavras e de códigos. Então, ela trabalha cada uma das palavras, transforma num código e a gente consegue aí treiná-la para que ela responda mais. Isso ainda não é possível com os números, tá? Então, a gente não tem, dentro do livro de matemática, de qualquer coleção não existe o WhatsApp Educa, ou dos livros de arte. Por quê? A arte também trabalha com muita imagem e ela ainda não consegue ler isso, ok? A gente está trabalhando em outras tecnologias para que isso seja viável, mas por enquanto elas estão disponíveis nos nossos materiais de língua portuguesa, história, geografia, ciências, ok? Vamos lá. Vou compartilhar aqui e eu quero que vocês vejam que é uma interação muito fácil e eu vou pedir para vocês que vocês mandem perguntas para mim, para que a gente possa conversar com ela. Então, eu vou entrar aqui, ó, ela é um número de WhatsApp, então, WhatsApp Educa, para eu começar a interação com ela. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, Rê. Não estão vendo? Gente, por que eu tô com essa dificuldade hoje aqui de que vocês vejam minha tela? Estão vendo agora? Sim. Ótimo. Sim. Então, aqui, vocês vão ver que eu entrei no número WhatsApp Educa, que eu tenho ele salvo aqui, e eu, para começar a falar com ela, eu tenho que escolher um dos livros da Editora do Brasil, que eu tenho disponível aqui, para fazer
a nossa interlocução. Eu estou mostrando aqui para vocês que tem vários materiais que eu posso interagir. Vocês, depois eu vou compartilhar esse número para que vocês também possam fazer os testes, tá? Nesse momento eu vou pegar o Brincando com Ciências para ser o nosso livro aqui, para a gente começar as interações, ok? Então, qual que é a minha ideia aqui? Primeira coisa que eu vou perguntar para a IA, eu posso interagir com ela tanto por escrita quanto por áudio. Eu vou mandar áudio para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Então, o primeiro áudio que eu vou enviar para ela é: por favor, traga os conteúdos trabalhados dentro do livro Brincando com Ciências, terceiro ano. Então, eu envio o áudio, ela vai ouvir meu áudio e ela vai trazer para a gente todo o trabalho aí, o que é trabalhado, tá vendo, em cada um dos capítulos. Ela trouxe aqui apenas alguns abordados no livro Brincando com, e eu vou perguntar para ela, por exemplo, sobre, vamos ver, o corpo humano. Traga um resumo do capítulo 1 sobre o corpo humano. Então, podem mandar perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas aqui para a IA, que eu posso fazer aqui. O capítulo aborda a diversidade de plantas, não o corpo humano. Então, vamos lá. Traga para mim a diversidade de plantas trabalhada no livro Brincando com Ciências 3. Então, ele vai trazendo aqui a diversidade de plantas, abordado temas como as características diferentes entre as plantas, as semelhanças, as diferenças entre elas, como agrupá-las. Além disso, são apresentados elementos fundamentais para a sobrevivência da planta, como habitat, na página 12. Então, ele traz sempre para a gente a referência do livro, para que a gente possa fazer. Ó. Se eu quiser criar uma prova, eu vou pedir para ela criar uma prova. Crie uma prova com 10 questões dissertativas e me traga as respostas delas sobre os capítulos 1 e 2 desse livro. Então, eu posso pedir questões dissertativas, de múltipla escolha, e ela vai me trazer. Eu estou recebendo ali, depois eu vou fazer o planejamento de aulas, tá? Espera só um minutinho, deixa ela me responder esse. Que a gente vai trazer. Aqui ela está trazendo, tá vendo as perguntas, questão por questão, com as respostas, conforme eu pedi para ela. Ok? Essas são respostas sugeridas e podem variar de acordo com a abordagem do livro Brincando com Ciências, ok? Faça um planejamento para o trabalho com a unidade 1, usando 5 aulas de 50 minutos. Então, aqui eu posso especificar um número de aulas, eu posso dizer a quantidade de horas que eu quero trabalhar, e ela vai adequando todo o meu trabalho, ok? Vamos lá, ela vai trazer agora para mim a adequação dessas aulas. Então, ela vai trazendo aula a aula para mim, o que eu tenho que fazer, tá vendo? Aula 1, introdução às plantas e suas partes. Aula 2, adaptações das plantas e os diferentes ambientes. Aula 3, reprodução das plantas, uso das plantas pelo ser humano, plantas epífitas e suas importantes no ecossistema, e assim por diante. Vamos ver o que vocês estão querendo que eu fale. Vamos lá. Posso criar prova. Vamos pedir o que mais que a gente pode trazer para ela aqui. Eu posso também pedir para que ela adapte algumas aulas. Então, eu vou pedir para ela adaptar para crianças com TDAH. Na aula 4, do uso das plantas pelo ser humano, traga para mim estratégias de forma que eu possa incluir crianças com TDAH nessa exploração. Então, agora, a gente vai pedir para ela que ela adapte a aula 4 para crianças com TDAH, ok? Vamos lá.
Aí ela vai trazer aqui primeiro para a gente uma definição para incluir crianças com TDAH na exploração do uso das plantas. É importante adotar estratégias que possam engajar e manter o interesse desses alunos. Atividades sensoriais, ela traz uma proposta. Aprendizado multissensorial, organização do ambiente. Então, ela vai orientando para a gente divisão em etapas, incentivo à participação. Tá? Então, eu posso pedindo também para ela ir adaptando. Vamos ver aqui, o que mais? Peço uma sugestão de aula criativa. Vamos lá. Crie uma aula usando a aula invertida como estratégia de aprendizagem sobre plantas. Então, aqui agora eu pedi para ela fazer uma adaptação usando uma das metodologias ativas, que é a aula invertida. Eu posso usar com qualquer uma das metodologias ativas, ok? Então, o que ela vai me trazer? Toda a organização desse material. O objetivo da aula, compreender a estrutura e a função das diferentes partes da planta. Pré-aula, o que eu vou pedir para os alunos fazerem em casa, né? Já que eu estou falando da metodologia ativa de aula invertida, os alunos precisam fazer uma atividade anterior à atividade que eu vou fazer na sala de aula, ok? Vamos ver aqui. É possível compartilhamento das páginas online para atividades interativas em sala? Márcia, você está falando do livro digital? Sim, os nossos materiais têm livros digitais, tá? Então, a gente pode usar, sim, também esse trabalho, tá? Eu vou pedir agora, deixa eu ver, alguém tem mais alguma pergunta que a gente possa fazer? Traga para mim um exemplo de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, eu sei que também é um tema trabalhado no Brincando com do terceiro ano. Então, vamos pedir para ele fazer aqui um exemplo de cadeia alimentar. Então, ele vai trazer aqui planta, gafanhoto, sapo, cobra, águia. Nessa cadeia alimentar, a planta é consumida pelo gafanhoto, então ela explica tudo isso. Como posso explicar cadeia alimentar para uma criança que seja autista? Vocês estão vendo que eu estou trazendo aqui uma diversidade de interações com a IA, de acordo com o perfil da minha sala de aula. Então, para explicar a cadeia alimentar para uma criança autista, é importante utilizar a linguagem simples e visual, que possa facilitar a compreensão. Você pode criar um material visual com cartões ou desenhos, representando os diferentes níveis da cadeia alimentar, desde os produtores, plantas, consumidores primários, animais herbívoros, até os consumidores secundários, animais carnívoros. Então, ele vai trazendo aqui toda a informação e faz as referências da onde eu posso encontrar esse material, tá? Que mais que a gente pode perguntar, gente? O WhatsApp Educa contém quais livros? São livros específicos? A nossa ideia, então, é que a gente suba os materiais da Editora do Brasil, todos para terem o WhatsApp Educa. Hoje, o que nós temos foram esses que eu falei para vocês. Então, o Sistema Brincando, o Bem Me Quer Mais, nós temos o GeoLevon, toda a coleção Amplitude, nós temos, qual mais? Acho que são esses livros, tá? Lembrando, de português, história, geografia e ciências, certo? Alguma outra pergunta que vocês queiram que eu faça para a IA? Tragam um exemplo de aula mão na massa para que eu possa explorar cadeia alimentar com os meus alunos. Agora eu pedi uma atividade mão na massa para ela. Vamos ver o que ela vai trazer. Claro. Então, o título da aula. Vamos lá ver o que ela trouxe. Construindo uma cadeia alimentar. Ela traz os objetivos, ela me traz os materiais que eu vou precisar para fazer essa atividade e um passo a passo. Então, introdução. Desculpa. Inicia a aula explicando o conceito da cadeia alimentar,
mostre exemplos de cadeias alimentares, monte a cadeia alimentar, distribua os cartões, peça aos alunos que desenhem ou colhem imagens. Então, ela vai trazendo aqui o passo a passo para os professores, ok? Vamos ler aqui o que estão perguntando. Para a educação infantil, aulas lúdicas, o WhatsApp Educa tem disponibilidade? Sim. A nossa ideia é que o WhatsApp Educa também tenha interação na educação infantil. Claro que eu não vou elaborar provas, mas ele vai, por exemplo, nos ajudar dentro, por exemplo, do Sistema Brincando, a gente tem as literaturas, então eu vou poder pedir projetos. Se eu pedir aqui para o WhatsApp Educa, por exemplo, para ele elaborar um projeto para mim, ele também faz, tá? Elabore um projeto sobre plantas para ser usado no primeiro semestre como uma apresentação final para a família. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, ele elabora projetos também para a gente. Então, ele vai trazer aí quais são as fases do projeto e com a culminância do que eu pedi. Tá? Então, encerramento, apresentação final, preparação de uma apresentação final para as famílias, onde os alunos poderão apresentar, mostrar o que aprenderam sobre plantas, os cuidados necessários e a importância da preservação. Então, ele traz ali desde um título, uma sugestão, o objetivo, ele traz também toda a introdução e parte aí dos nossos projetos. A coleção Brincando com o Espanhol e Inglês também terão, tá? Inglês e espanhol também, desculpa. Esses dois componentes curriculares também terão a WhatsApp Educa aí disponível dentro dos nossos materiais, tá? O que mais, gente, que eu posso pedir? O que vocês querem que eu peça mais para a IA? Saber o quiz com os conteúdos, atividades online que os alunos possam ter acesso. Depende daí o material, né? Então, a gente vai precisar ver qual o livro que vocês gostariam de saber, para a gente ter, cada um dos nossos materiais tem acessos a diferentes recursos digitais, ok? Não sei se foi essa a pergunta. O WhatsApp Educa, ele não tem custo nenhum para a escola, tá? Então, os professores adotantes da Editora do Brasil, eles terão esses recursos. Como que a gente vai fazer isso? Quando vocês entrarem no Lab, quem já é nosso adotante entrando no Lab hoje, já vai ver um ícone do WhatsApp Educa. Clicou nesse ícone do WhatsApp Educa, você vai colocar o número do seu celular, vai ter que fazer um aceite da questão do LGPD, né, autorizando que a gente use o número estritamente para o uso do WhatsApp, e aí nós liberamos o acesso do professor ao WhatsApp, ok? Alguma outra questão que vocês queiram? Deixa eu fechar aqui um pouquinho para ver vocês. Então, nós não temos nenhum custo para que os nossos professores possam usar a ferramenta da WhatsApp Educa. Isso fica claro para vocês? Acham que é uma ferramenta que vai nos ajudar no dia a dia? A ideia da Editora do Brasil, então, é que a gente possa apoiar os professores, estar cada vez mais próximo das escolas e que vocês possam aí usar o tempo de vocês para criar oportunidades de um trabalho mais individual com os alunos, né? Então, que a gente faça cada vez mais aprendizagens individualizadas com esses alunos, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me mandando mais de pergunta aqui. E, Renata, só para contribuir, né, a pergunta ali da história do que se faz atividade lúdica, o lúdica dentro daquela estrutura de prompt. Você pode pedir que ela seja lúdica, que ela seja externa, que ela seja feita durante uma semana, que ela feita em própria sala de aula, né, que ela use humor, que ela tenha referências com, por exemplo, você falou da ciência com a literatura, né? Você pode fazer várias combinações, né, que ele vai estar gerando, porque a inteligência, né, do LLM, né, o WhatsApp Educa tem. Então, tudo que
digamos, o chat GPT, essa frase minha não é totalmente correta, mas eu vou dizer, o chat GPT é como se fosse um chat GPT próprio dos livros do Exap Educa. Então, tudo que for pedido, né, do tipo, eu quero um resumo das páginas tal, né, eu quero que ele faça uma sugestão de atividade, né, quero que ele possa estar explorando filmes complementares que tratam daquele assunto, ou livros que podem indicar. Então, você vai pedir toda a forma como você quiser, né? Legal. Eu vou só compartilhar aqui, porque eles estão pedindo para fazer alguns outros testes com a Zapeduca. Ele não vai fazer o meu slide, ok? Mas se eu pedir para ela assim, por exemplo, peraí, vamos lá. Vou pedir fazer uma outra pergunta aqui para ele, peraí. Opa, peraí que eu quase falei com a Lu, que está me mandando umas questões aqui. Crie uma apresentação com 10 slides sobre o projeto criado para ser apresentado na escola. Então, eu pedi para ele transformar aquele projeto aqui de cima, vamos ver se ela entende, em slides. Então, ela vai me orientar o que colocar no slide 1, no slide 2, no slide 3 e assim por cima. Olha lá. Tá? Aí, o que eu vou precisar fazer? Colocar isso num PowerPoint e ilustrar. Então, no slide 1, capa, título, apresentação do projeto, nome do aluno, a data. Na introdução, uma prévia introdução sobre o projeto, objetivos do projeto, contextualizar, depois trazer a metodologia, depois trazer temas do projeto, resultados, atividades realizadas, aprendizados, parcerias e conclusão. Aí, o que eu posso pedir para ela? Monte um PPT sobre a unidade 2 do livro. Aí ela vai me orientar, se eu quiser fazer um PowerPoint para apresentar para os meus alunos sobre a unidade 2, o que eu colocaria, né, em cada um dos slides. Aí ela vai trazendo aqui para a gente. Ela não vai criar apresentações em PowerPoint, no entanto, ela pode fornecer informações sobre a unidade 2. Né? Então, ela vai trazer para a gente o que seria importante. Você pode começar a sua apresentação introduzindo o tema, mencionando a importância de compreender a diversidade dos animais e das plantas. Em seguida, você pode abordar cada capítulo separadamente, destacando os principais conceitos. Então, ela nos orienta como criar esses PowerPoints, tá? Então, ela ainda não cria o PowerPoint para nós, mas ela nos orienta de como fazer essa interação, ok? Aprofundamento dos temas. Essa é uma outra pergunta que fizeram aqui. Todo o aprofundamento do tema, ele é feito a partir das referências dos nossos autores, tá? Então, além do que existe no livro, os autores têm artigos escritos, às vezes eles têm blogs, então a gente traz todos esses complementos, além do manual do professor, para que ele nos ajude a aprofundar os temas, né? Então, vamos lá. Vou pedir para ela, traga mais informações sobre cadeia alimentar para que eu possa compartilhar com os meus alunos. Aí, se você olhar as informações que eu pedi aqui para ela e o que nós temos no livro, ela vai avançar sobre o que tem no livro, tá? Então, quando eu peço para ela ir além do livro, ela vai além do livro. Então, ela vai trazendo aqui tudo. O que é uma cadeia alimentar, quais são os organismos em uma cadeia alimentar, são classificados em diferentes níveis. Eu posso pedir para ela, por exemplo, vamos lá. Gostaria de um resumo sobre o que são consumidores primários. Vamos ver o que ela vai trazer. Eu vou pedir para ela aprofundar os consumidores primários, ok? Que ele vai trazer. Traga mais informações sobre consumidores primários.
O WhatsApp Educa, ele não precisa de aplicativo, tá? Ele é um número de WhatsApp. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês para vocês fazerem o teste. Então, eles estão pedindo, eu pedi para eles mais informações. Tá vendo que eles avançam agora outras páginas, tá? Sobre o que são os consumidores primários. Me dê exemplos de consumidores primários. Tá? Então, não precisa, não consome nenhuma memória do celular de vocês. Então, aqui ele vai trazer, ó, coelho na página 71, no capítulo 5, na cadeia alimentar, gafanhoto, o caramujo. Esses organismos são essenciais na cadeia alimentar, pois transformam a energia dos produtores em energia disponível para os demais níveis tróficos. Tá? Vamos ver aqui. Não consome memória. Acho que eu respondi todos, né? Ok? Alguma outra dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre o WhatsApp Educa? Senão eu vou avançar para a gente compartilhar o número com vocês. Esse número ele vai ser para vocês testarem. Então, ali vão ter vários livros, né? Então, tem uma lista de livros. Vocês vão escolher um dos livros e vão fazer os testes aí. Esse é um material aberto nosso para que vocês conheçam. Se vocês já forem adotantes, entrem no nosso lab, façam o cadastro de vocês, porque daí vocês já vão direto ao livro de vocês, ok? Então, isso não tem custo nenhum. Então, só para vocês terem uma ideia, né, os professores que já são nossos adotantes já podem usar essa ferramenta desde já. E não esqueçam que essa nossa palestra também nós vamos ter certificado, tá? E no final eu vou pedir para vocês preencherem uma pequena avaliação para a gente saber o que vocês acharam. Vamos lá. Vou compartilhar de novo a minha apresentação. Já estão vendo minha tela? Ainda não, Rê. Ainda não. Eu não sei porque ele não está compartilhando de primeira hoje. Espera aí. Vamos lá. WhatsApp Educa. Agora sim? Sim. Agora sim. Ah, que bom. Vamos lá. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês ou pegarem esse QR Code, ou salvarem esse número de celular no WhatsApp de vocês, para vocês começarem a interação com o WhatsApp Educa, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês conseguirem interagir. Ok? Todo mundo, será que conseguiu? E aqui, gente, eu vou pedir para vocês pegarem esse QR Code, vocês nos avaliarem, trazerem para a gente o que vocês acharam dessa experiência de hoje. Lembrando que essa é uma experiência que faz parte aí do percurso formativo da assessoria da Editora do Brasil. A nossa ideia é sempre trazer temas que estejam aí inerentes ao cenário educacional. Como é que a gente consegue trazer essas reflexões para os nossos clientes, nossos parceiros, e cada vez mais aproximar os nossos parceiros do que há de melhor aí dentro desse nosso cenário, ok? Tranquilos? Conseguiram pegar os 2 QR Codes? Alguém com dúvida? Alguma pergunta ainda que possa ter para mim? O QR Code do WhatsApp Educa, vou voltar para ele. Aqui. Vamos lá. Quem ainda não pegou, tem oportunidade de novo. Ok. Rê, eu acho que era legal você contar um pouco assim dos planos, né? O pessoal pode saber assim, tipo, ele vai ficar por aí? Como é que as coisas estão Legal. previstas, assim, né? Tá. Então, vamos lá, gente. Quando a gente pensa, né, no professor, que é o nosso principal foco hoje da Editora do Brasil, como é que a gente facilita o nosso trabalho dentro da sala de aula, como é que a gente consegue trabalhar de forma para conseguir oportunizar aí essa aprendizagem cada vez mais diferenciadas para os nossos alunos, a nossa equipe,
Nós temos aqui presente uma equipe de inovação, né? Eu tenho aqui presente a Gardênia, a Maiara, eu tenho o Bruno Palhão, que é o nosso diretor de inovação. Então, essa é uma equipe que está olhando para tudo que há de possibilidades de inovação dentro do cenário educacional e que a gente possa trazer para os nossos livros, né? Então, a gente está fazendo vários testes. Só para vocês terem uma ideia, o ASAP Educa ele está vindo para vocês esse ano, mas nós estamos há 1 ano testando o ASAP Educa com algumas escolas, né? Toda inteligência artificial ela precisa ser treinada. Então, nós treinamos com algumas escolas que já eram nossas parceiras e essas escolas parceiras, elas treinaram e foram nos trazendo, assim, o que mais que a gente poderia trazer de contribuição, né? Então, a Gardênia está trazendo aqui que a gente vai ter muitas funcionalidades novas, né? Então, a ideia é que realmente a gente consiga fazer os PowerPoints, que a gente consiga fazer resumo, que ela consiga baixar essas provas em formato Word. Então, agora a gente vai trabalhar para aperfeiçoar todo esse nosso trabalho. E o que é importante para os adotantes da editora também, e aqui a gente também tem algumas pessoas que fazem parte da equipe de assessoria que estão acompanhando a live, tem também a equipe comercial, que nós gostaríamos muito de ouvi-los. O que vocês gostariam de ver e ter nos materiais de vocês que vocês não têm hoje? Então, isso é muito importante. Não está entrando, Patrícia, o QR Code? É o QR Code que não está entrando? Eu vou colocar de novo aqui o QR Code para vocês testarem de novo. Eu não sei se é isso que a Patrícia Cavalcante está falando, mas se for, eu vou colocar de novo aqui o QR Code para vocês conseguirem entrar no ASAP Educa. Eu não sei se é do ASAP Educa ou se é o... Da pesquisa, talvez. O da pesquisa. É a da pesquisa? Vamos Da botar pesquisa. os dois. Eu vou colocar esse um pouquinho, daqui a pouco eu volto no ASAP Educa. Gardênia, você não quer aí dar uma palavrinha, falar um pouquinho aí do que vem pela frente? Quais são as perspectivas aí da área de inovação aqui da Editora do Brasil? Como é que a gente vem trabalhando? Nossos grandes parceiros. A Gardênia está por aí? Ela tá, Rê, acho que ela vai falar logo mais, ela tá entrando Tá aqui. bom. Tá bom. Então, para que a gente consiga também, peguei ela de surpresa, né? Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Vou colocar agora de novo. O microfone dela tá fechado, eu vou abrir aqui. Tá bom. Agora aqui, para vocês também terem acesso de novo ao Zap Educa. E vamos aguardar aí um pouquinho a Gardênia, nos dando aí uma palavrinha, porque o Bruno, ele está em deslocamento, hoje a gente está com um evento de lançamento, eu estou aqui em Salvador hoje, do Sistema Brincando e do Sistema Versa, e o Bruno estava retornando para a casa dele, que é o nosso diretor de inovação. Mas a Gardênia é a nossa supervisora de inovação aqui da editora, grande parceira aqui de toda a área educacional, e são as pessoas que mais nos escutam e estão próximos dos nossos clientes para saber como é que a gente consegue melhorar ainda mais o nosso atendimento, ok? Ela não está conseguindo abrir? Boa noite, meu povo. Estou aqui, sim. Boa noite, meu povo. Todos bem? Ei, muita emoção, né? A gente está vivendo uma mudança de era, com impacto ali muito próximo à pedra lascada, à pedra polida, ao fogo, à prensa, à energia elétrica, e a gente vivendo tudo isso. É muito massa. Eu só espero realmente o carro voador. Eu não vou embora antes de chegar o carro voador, de jeito nenhum. E nessa vibe, né, de inteligência artificial, como o Pimenta trouxe aqui, o crescimento exponencial da potencialidade dessa ferramenta, a gente está muito de olho nisso. Os próximos passos, como a Renata já comentou aqui, é a gente conseguir solicitar uma apresentação e ela já vinha embarcada no próprio PowerPoint nosso. A gente já está fazendo testes nesse sentido, fora o comando de voz. Com o avanço das inteligências artificiais, a gente vai melhorando também a nossa ferramenta. Eu não sei se vocês viram, acho que há uns 2 meses atrás o GPT avançou para o
o GPT-4 Omni, né? E ele já faz a leitura dos números e a gente está fazendo teste com isso também. Então, em breve teremos aqui a matemática na ferramenta, a arte na ferramenta. Com o avanço da evolução, né, da inteligência artificial, a gente vai melhorando a ferramenta. E, claro, com a voz do professor, porque essa ferramenta ela surgiu do anseio e da necessidade do professor, da sala de aula, da rotina, porque a gente precisa de tempo para fazer a parte massa do humano, que é imaginar, ser criativo, pensar estratégias, pensar no nosso, em como a gente pode trazer uma experiência viva para o nosso aluno, e essa parte operacional que toma tanto tempo da gente, ficar realmente para a inteligência artificial e a gente ficar com a parte massa da história, a parte mais gostosa do aprendizado, que é essa aproximação com os alunos. Então, cada vez mais, a gente vai avançar nesse sentido, com esse intuito, e por isso é tão importante ouvir os professores. Por isso é tão importante a gente ter essa comunidade, essa proximidade, para que possamos co-criar essa evolução. Ninguém nunca sabe de onde vai vir a ideia genial. Pode ser de uma criança de 5 anos, então a gente está ouvindo todo mundo para melhorar e trazer uma ferramenta que tenha realmente aquela sensação de pertencimento. Poxa, eu imaginei isso, eu quis isso e agora isso está na minha mão, contribuindo para que eu possa realmente ter aquele tempo de qualidade, né? Porque a gente quer aproveitar os sábados, a gente quer ir para a praia, a gente quer ir para o cinema, sabendo que tem lá todo o nosso planejamento, toda a nossa aula já preparada, todo nosso relatório, nossa apresentação, nossas provas, nossos simulados, nossa personalização, está tudo pronto, está tudo ok, e a gente possa aí viver a parte humana de todo esse sistema, que é a parte mais importante, mais incrível, como o Pimenta trouxe na fala dele. Estamos super à disposição, o time de inovação está sempre atento e sempre aberto, Lucas Gonçalves, Mayara Portes, a Valéria, Paulinho, Bruno Palhão não pôde estar aqui, mas ele já estava embarcando, mas falando, fica atenta aí, fica a postos, escuta, anota todas as ideias, e a gente está com a euforia infantil, uma alegria infantil de estar junto com vocês hoje, sabendo que isso empolga todo mundo, porque é algo que a gente pensou com esse carinho, com essa atenção humana. Poxa, vamos usar essa tecnologia para deixar a gente mais próximo do humano. E é isso, estamos abertos a sugestões, fiquem à vontade, a casa de vocês. A partir de hoje, sintam-se próximos de nós para sugestionar e para usar e abusar da nossa ferramenta. Legal. Obrigada, Gardênia. E, gente, esse número que eu passei para vocês é para adotantes e não adotantes testarem e usarem a nossa ferramenta. O que a gente quer realmente que vocês conheçam o que a Editora do Brasil está trazendo para os nossos professores sem custo nenhum adicional. É só realmente adotar os nossos materiais que vocês já têm acesso à ferramenta. Para quem não é adotante, pode conhecer clicando usando aquele QR Code que eu falei, ou um número que nós colocamos também aí disponível, tá? Todo mundo pode testar. O que a gente mais quer é que vocês testem e venham ser adotantes das nossas coleções, ok? O Brincando já está lá, tá? Então, Cristiane, você pode já ver dentro das nossas listas de livros, vai clicando, porque como a gente colocou degustação de vários livros, vai clicando mais livros, vai clicando mais livros, vai clicando mais livros até aparecer a coleção Brincando. Quando aparecer a coleção Brincando, você pode usar, tá bom? Então, degustação e para vocês, queria muito agradecer a presença de todos e a parceria de vocês. Eu acho que nós chegamos aonde nós chegamos pela parceria com as nossas escolas, por ouvir as demandas de vocês, e é isso que a gente espera. A frequência, o registro da frequência já está computado. A partir do momento que você entrou aqui na sala, já tem a sua frequência, e vocês vão receber os nossos certificados, tá bom? Vocês serão convidados para os nossos próximos webinars, e só temos a agradecer a presença de todos, e uma boa noite.
Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos. E usem muito aí a inteligência artificial, testem. Lembrem que às vezes pode ter uma coisinha que não vai ficar ainda perfeita, mas tá tudo melhorando cada vez mais, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Boa Cristiane, você noite. está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa, Cristiane? Dá para escrever? Vamos ver se vem alguma coisa. Porque acho que os microfones estão fechados, né? Acho que ela não Eu consegue acho que, falar, acho que né? foi mais que ela quis, certo, Ah, mandar um só. joinha. Acho que Tá bom. foram palmas. Ah, então tá bom, tá ótimo. Gente, obrigada. Boa noite a todos e espero que vocês curtam muito a nossa ferramenta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo, pela sua presença, por compartilhar suas experiências e até a próxima também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.